Oi pessoal, como vão? Aqui é a Michelle e hoje vamos falar daquela parte do livro que é o maior chamativo para muita gente e para mim não é diferente. Eu acho até que eu vejo a capa do livro primeiro e só se eu gosto dela é que eu vou ler a sinopse. E hoje nós vamos conversar sobre capas de livros que achamos maravilhosas e eu, a Diana, a Gabriela e o Felipe. E como é de praxe, eu começo abrindo os trabalhos, até porque eu escolhi não uma, não duas, mas 3 capas. E, na verdade é pior ainda, porque são capas de séries de livros. Então vamos lá antes que esse podcast fique gigantesco. Eu resolvi começar pelas capas da minha trilogia de fantasia preferida ever, que é O Senhor dos Anéis, lá do Tolkien. Inclusive tem a regra oculta lá do grupo da fábrica do Facebook, que falar mal do Tolkien na minha frente gera a ativação da minha arma mais poderosa, o Banhammer. E esse livro já teve 1 milhão de edições, né, de publicações diferentes, já teve várias publicações em outros países, já teve edições de colecionador, enfim. Mas a minha preferida, que eu escolhi para falar, foram as capas das edições da editora Martins Fontes, porque cada uma delas eu acho bem bonita visualmente, principalmente a primeira, né, lá da Sociedade do Anel. E resume muito bem o ponto central de cada livro, né, que é justamente para que serve uma capa. Chamar a atenção do leitor em potencial e dar a ele uma ideia do que se trata a obra. Né? E as dessa edição, ao meu ver, fazem isso muito bem. Outra coleção de capas que eu gosto muito são as da edição brasileira das Crônicas Saxônicas, do Bernard Cornwell, que foram lançadas aqui, salvo engano, pela editora Record, que são muito bonitas, né? Tem um tom de vermelho ali que destaca muito bem os desenhos. É uma cor muito presente na capa, que também tem a ver, né, com a história, né? Tem muito sangue, muita violência nos livros, quem leu sabe. Mas a sacada, né? Tem um porém nessa série de capas que eu achei genial, que é que uma capa vai completando a do livro anterior. Então, quando você junta todas, aquilo meio que forma uma imagem maior. Eu achei muito interessante isso, uma ideia muito original, e fica aí o ponto para quem pensou nisso primeiro. E a terceira são as capas das Crônicas de Gelo e Fogo. Meu Deus, quantas crônicas aqui, socorro. Do lado de George Martin, né, que todo mundo conhece, que foram lançadas aqui no Brasil pela editora Leia, que eu também acho muito lindas, são muito bem escolhidas, e não só porque elas nos inserem na história em termos de trama, né, da gente conhecer um pouquinho do enredo através da capa, mas é que elas nos transportam para o mundo onde a história se passa, e eu acho que isso é muito mais difícil em um livro de fantasia, né? Que é justamente isso, nos transportar para aquele mundo que nos é totalmente novo, que a gente ainda não tem nenhuma referência visual, né? A gente nunca viu nada daquele mundo, porque não existe também. Mas enfim, né? Eu acho que é justamente por isso que quando as capas de livros de fantasia são bem feitas, elas se tornam tão bonitas. Em especial essas das Crônicas de Gelo e Fogo da Leia, cara, olha, eu tenho vontade de emoldurar essas capas, sabe? Tirar aquela parte que tem escrito o nome do livro, o nome do autor e fazer quadros, porque eu acho muito bonitas, muito lindas mesmo. Eu também queria aproveitar para deixar uma menção honrosa de capa de livro, que eu já falei aqui no podcast, mais uma crônica, claro, né? Acho que todos os escritores de fantasia adoram fazer crônicas de alguma coisa. Eu nunca vi. Mas enfim, eu tô falando aqui das Crônicas da Companhia Negra, do Glenn Cook. Que eu, sinceramente, não gosto muito das capas dos livros subsequentes, né? O 2 e o 3, que até onde eu sei foram os que foram lançados aqui no Brasil, só os 3 primeiros livros da série. Mas eu gosto muito da capa do primeiro livro, que leva o nome da série, As Crônicas da Companhia Negra, que eu acho muito bonita e muito sombria, né? Já passa de cara todo esse clima mais pesado, mais sombrio da história, que apesar de ser fantasia, né? Muita gente pensa que fantasia são só coisas legais acontecendo, só dragões, magias, aquela coisa, e o mal tá muito bem definido, o bem também tá muito bem definido do outro lado. E essa história, não, ela, como a gente já discutiu aqui no podcast, ela é bem sombria, bem pesada, tem umas coisas bem carregadas que acontecem um pouco, né? A gente acompanha o lado considerado vilão da história, não o lado dos mocinhos, então é uma história que ela é bem inovadora em certos pontos. Mas enfim, né? Pelo que nós vimos até aqui, não adianta só você ter uma capa bonita. Né? Claro que isso vai chamar muita atenção se ela é uma capa que é visualmente atraente, né? Visualmente interessante, mas ela precisa comunicar para o leitor o tema da sua história e precisa também ser um gancho para fisgar ele logo de cara. Né? As que as vimos hoje, pelo menos até aqui, né? Eu, sinceramente não sei quais as que meus colegas escolheram. Resolvi fazer suspense dessa vez, não resolvi espiar muito assim o que eles tinham escolhido. Mas é justamente isso, né? O que nós precisamos ter como exemplo, né? Capas que sejam bonitas, mas que também comuniquem para o leitor que a gente quer passar. Senão fica só aquela coisa, né? A capa é muito bonita, mas não tem nada a ver com a história que a gente está escrevendo. Então a gente
escritores que fazem, né, as próprias capas, como eu sou um exemplo, tem que tomar cuidado com isso também. E caso algum capista esteja nos ouvindo, né, eu acho que já sabe disso de cor, mas não custa reforçar um pouco. E agora nós vamos pegar a ponte aérea lá pro outro lado do Atlântico. Vai daí, Diana, e até mais, pessoal. Deixa o like no vídeo e se inscreve logo no começo, pra não se esquecer, tá? Fui. Tchau. Olá pessoal, obrigada Michelle. Hoje para o Dia das Capas eu decidi trazer não um exemplo de um livro, se bem que eu posso trazer-vos alguns exemplos, mas queria trazer uma designer que faz capas de livros que eu acho incríveis. Mas, antes falando de livros concretamente, eu, diferente de outras pessoas, gosto de capas em que os títulos sobressaem. Não tanto pela imagem, isto é bem diferente de algumas pessoas e provavelmente da maioria das pessoas, mas gosto mais da beleza dos títulos, do tipo de letra que é usado, da forma como o título se sobressai quando se passa o dedo na capa, isto falando de livros de físicos, em formato físico. Por exemplo, os livros de Jeff Abbott, para quem conhece, é um bom exemplo. A capa de Fair, que teve tradução em Portugal para Medo, tem apenas uma cor branca, com o título e o subtítulo destacados, em que o leitor passa o dedo e sente uma saliência. Eu gosto deste tipo de livros com capas simples, em que só o título é que é destacado e que houve uma maior atenção por parte do designer. Outro exemplo, o livro It, o 2, de Stephen King, também tem o título destacado por cima da imagem. Eu acho uma capa bonita. Simples, mas bonita. Agora, falando de imagem, e não tanto do título destacado, tenho a coleção Vampiro. A coleção Vampiro, que eu já falei no último episódio de 2020 do podcast Chá de Dezembro, para quem se lembra. Para quem não se lembra, está aí na lista de vídeos. Ainda bem que a coleção é de policial, porque se fosse ficção científica eu compraria só pela capa. Porque realmente os livros são muito bonitos pelo desenho que foi escolhido, não tanto pelos títulos. Portanto, em questão de coleção, acho que é melhor. Agora, falando de livros lusófonos, gosto da capa O Crime da Porta ao Lado, de Diana Couto, uma escritora portuguesa que partilha o mesmo nome próprio que eu. E não é por partilhar o mesmo nome próprio que eu que estou aqui a falar bem. A construção da casa é bonita, para mim, não sei, para os restantes leitores, mas para mim a construção da casa é bonita. Agora, falando da designer, a designer que eu falo é da Faquel Barros. Ela faz capas e ilustrações de livros, que eu acho incríveis. Ela tem Instagram, onde divulga as capas feitas por ela. As minhas capas favoritas são as dos livros A Ascensão das Sombras e o de Salão da Noite. Na verdade, não sei, nem sei, eu gosto de todas. Mas falei estas duas porque em questão de género parece que é mais... é algo que eu provavelmente leria ou que compraria mais facilmente pela capa. Irei deixar o link da designer no post lá do grupo, mais o exemplo de capa com o título saliente. Eu não sei se esta capa que eu falei do Jeff Abbott foi lançada também no Brasil, mas em Portugal foi, e eu vou deixar a imagem da capa lá. E penso que é isto. São títulos salientes, que é uma coisa que a maior parte das pessoas não liga muito, que é quando se tem um livro físico, em formato físico, sentir aquela parte mais saliente do título é uma coisa que me agrada bastante, não tanto pela imagem, e também pela imagem a da coleção Vampiro, que eu acho incrível. Portanto, estes dois eu acho que são, e além da designer que eu falei aqui, são exemplos que eu gosto bastante em ver em capas. Aliás, se algum de vocês preferir títulos em vez de imagem, e se gostar daqueles títulos salientes, por favor avisem, para eu não ser das poucas pessoas, porque eu acho que sou das raras pessoas que gosta deste tipo de capas, não tanto pela imagem, mas olha mais pelo título, e pelo tipo de letra também do livro, porque eu acho que o tipo de letra também é algo que pode levar o leitor a comprar ou não um livro. Por exemplo, há tipos de letra que eu acho que são mais próprios para ficção científica, fantasia, do que para terror ou policial. É por essa razão que eu também acho que na capa o tipo de letra e a letra usada é muito importante. E a cor também. E agora passo para a Gabriela, para ela nos trazer as suas capas favoritas. Volto em breve, aproveitem para deixar as vossas capas por aí, nas redes sociais, YouTube.
onde vocês preferirem. Desejo um resto de um bom dia a todos e até a um próximo episódio, não sei algures. E é isso. Olá, pessoal. Obrigada, Diana. Esse assunto é um pouquinho complicado, que alguém vai ficar bravo comigo, obviamente. A minha capa preferida de um livro que eu não li, do Orhan Pamuk. Eu não sei explicar direito o motivo de eu ainda não ter lido esse livro. Eu já li outros livros desse autor. Não sabe, é um autor turco. Ele ganhou um Nobel em 2006, se não me engano. E nessa época, as editoras relançaram alguns livros dele, aproveitando esse boom, e revisaram a capa do Neve, que pela Companhia das Letras tem uma menina. Tem uma menina na capa com um véu que é daquela cor meio verde, meio azul, que ninguém nunca sabe me dizer qual que é, azul petróleo. E a cor do véu dela é muito próxima à cor dos olhos dela, e essa é a minha cor preferida. E eu lembro justamente na Feira do Livro do ano que fizeram essa edição, que todas as bancas tinham essa capa e era algo muito lindo de se olhar, muito lindo mesmo. E naquela época eu achei o livro muito caro e não comprei. E até hoje, assim, não é dos mais baratos. Mas eu também tenho algum receio de comprar, eu não sei, Sabe quando a gente não quer estragar a magia? Então é isso. Tem uma outra capa que eu também gosto muito, apesar dela ter um problema sério, que é a capa do livro Razão Áurea, a história de Fi, Dr. Mário Livio, que ele é um astrofísico. E o motivo de eu gostar tanto dessa capa é que a cor dela, né, ela é um verde escuro, meio acinzentado, assim, muito bonito. E o nome Razão Áurea e a letra Fi estão em dourado. E em relevo, não é bem um relevo, mas é um material um pouquinho diferente. A gente tem a espiral de Fibonacci na capa, que é relacionada ao número Φ, a proporção áurea e tudo mais. E pô, esse livro ele tem várias coisas interessantes também, assim, a maneira com que o autor trata do assunto, que muita gente pode achar meio chato, né? Porque afinal a gente tá falando de matemática aqui. Mas ele traz vários aspectos, assim, extremamente culturais. Eu gosto bastante dessa parte, porque ele fala não só de Euclides, de Pitágoras, da cidade pitagórica, mas ele também traz situações de Shakespeare, fala de alguns físicos como Kepler, o Lord Kelvin. Enfim, eu gosto muito desses livros de matemática, que eles não são maçantes, assim, são livros para instigar as pessoas a aprenderem sobre as coisas de uma forma mais leve. Porém, as orelhas do livro aqui, as dobrinhas, onde a gente tem algumas informações e tal, na da frente ela não tá muito centralizada, mas tá ok. O problema é a de trás, que a dobra ficou bem em cima do texto, assim, ela tá horrivelmente centralizada e isso me incomoda bastante. Ah, tem o designer que fez essa capa também, Leonardo Iacarino. Essa editora é a editora Record. E que nem a Diana falou, eu vou deixar aqui as capas lá no grupo. E eu vou passar pro Felipe. Bom, muito obrigada e até um próximo episódio. Olá pessoas, boa tarde, boa noite para todas. Falando sobre áudios e capas, né? Eu já tenho que deixar aqui os meus devidos agradecimentos. Agradeço desde já pela Gabriela por ter me passado esta voz bonita que vos fala. E em termos de capas, seja de livros ou seja até realmente de filmes, eu gosto quando elas
apresentam como o mundo como vai se acontecer. Como assim? Basicamente, eu gosto de capas que mostram uma espécie de introdução que tem um significado. Como eu mexo muito com essa área do audiovisual, para nós tudo tem que ter uma razão, praticamente falando. Então, eu vou dar um exemplo de capa que no fim das contas ela mexe muito com a forma de como você vê um filme. Poderoso Chefão. Eu falo justamente dessa capa por quê? Porque se você perceber, na luz, ela não fica muito focada no rosto do Vito Corleone. Ela sempre fica com um escuro no meio dos olhos dele. E esse jogo de luz ele é feito com o objetivo de dizer que por dentro ele é um homem morto. Não há mais alma que existe nele. E isso é algo que você percebe muito durante o passar dos filmes. Agora, uma outra coisa que vai ser interessante para todos os ouvintes que estão vendo aqui, né? Ou talvez não seja tudo para quem é muito fã de Poderoso Chefão, mas as cores, elas representam muito bem esse significado, né? Aquela meia luz que existe na capa do filme para indicar duas coisas, o amarelo e a cor mais alaranjada, que significa morte. Isso mesmo. Toda vez que você vê uma cena de qualquer personagem do universo do Poderoso Chefão que tenha alguma coisa de cor laranja ou até mesmo a própria fruta laranja, quer dizer que aquela pessoa está sendo ameaçada. Só você vê na cena que o Dom Vito Corleone leva tiros no carro, né, ele cai no capô do carro e depois ele cai na rua. Aquela cena lá que ele cai, o que ele deixa cair? As laranjas. Porque laranja no filme significa morte, né? Ou um big spoiler aqui, né? Sabendo também que quem não assiste o Pelo Amor de Santo Valé assiste. Spoiler de mais de 50 anos, qual é? É a cena que ele tá com o neto dele e ele coloca uma laranja na boca. O que acontece depois? Isso, ele morre. Vai dar um spoiler, né? De longe. Então, capas. Eu gosto de capas que possuam significados. Possuam alguma coisa por trás. Querendo ou não, a gente pega essa referência, né? Que fazem toda a diferença, no fim das contas. Existe um baita um amigo meu, que ele já fez uma arte pra mim, me ajudou muito com a minha história, onde eu vou publicar ela como um livro, no futuro. Não sei se vai ficar tão distante ou não, vai depender muito. E o nome dele é Esdalt Moura. O cara é incrível, escreveu uma história incrível, idem, mostra em quadrinhos, fala da minha cidade. O nome dessa história é Castanha do Pará. Ela já tem versões em espanhol e em português. E recentemente eu acho que ela vai ser transformada em francês. Mas ele é bem conhecido também na França. Então vale dar uma olhada no nome dele, Esdalt Moura, e também vai dar uma olhada no livro Castanha do Pará. É um livro em quadrinhos que é muito bem desenhado por ele. E eu digo porque ele desenhou as artes da minha história. Isso é incrível. Além disso, o que se pode falar mais? E o que eu posso falar mais é que sempre pesquise pelo significado das capas. Elas dizem muita coisa. E do mesmo modo que elas dizem muitas coisas, tal qual no livro, o que são os apêndices, né? Tal qual no livro que existem informações extras a respeito da história. Nos filmes, o que muito acontece é quando você pega as capas e você pega elas no formato original. Algumas capas elas são feitas de uma forma que elas sempre entregam algum segredinho. E aí é muito interessante porque você passa um tempo assim, analisando os objetos e tudo mais. Uma capa de livro pra mim que é uma das minhas favoritas é um classicão. Favorita da Michelle, que é O Senhor dos Anéis, Sociedade do Anel. Eu acho essa capa maravilhosamente linda, né? Assim como todas as outras artes feitas a respeito deles, né? Pra mim conta-se muita coisa da história, né?
do mesmo modo que elas estimulam mais a criatividade. Isso daí é algo imensuravelmente incrível. Qual outro exemplo que isso pode ser dado de filmes? Recentemente eu falo do Parasita. Parasita é um filme que você percebe que há um terror e um drama, mas ele, no início do filme, ele simplesmente te pega, né? Toda aquela comédia, toda aquela cor vívida, e de repente muda. Mas é uma mudança tão genial que você acaba sendo inserido nesse contexto e você percebe as coisas de fato, né? E é uma mudança muito linda nesse sentido. Poucos filmes conseguem fazer isso. Eu digo isso porque eu estou assistindo um filme agora chamado Going to Brazil, tem na Amazon. É um filme francês, de umas francesas que vão pro Brasil. E assim, eu tô ficando perplexo com quanto esse filme muda assim, fazer uma introdução dos personagens, tipo, como, por que isso acontece, sabe? De repente, ele sai de um plano aberto, ele vai para um fechado e ele te deixa incomodado com a câmera, mas, sabe, pra que fazer isso tão rápido? Dessa forma, não teve uma introdução, não teve nada. E aí você fazer isso com uma história, nossa, isso daí é um tiro no próprio pé. Então, capas que têm algum sentido são muito interessantes e capas que mexem principalmente com teorias das cores. E aí, meus ouvintes, quem quiser algum dia que eu fale sobre teoria das cores, é algo maravilhoso, é algo completamente lindo e algo que ao mesmo tempo é lindo e ameaçador, dependendo da forma de como você coloca. Quando você mexe com a teoria das cores, quando as cores, até elas fazem sentido, seja para uma capa, seja para um filme, seja para qualquer tipo de história de produto, elas fazem toda a diferença. Falo de produto aqui até de comida. Qual é a cor mais comum que existe em restaurantes? Vermelho. E vermelho dá essa... É uma das sensações que dá, é justamente o apetite. Então, histórias que saibam mexer com isso e com essas capas fazem total diferença, né? Diana me pediu que poderia falar de filmes como A Pé de Que Habito, tudo mais, mas Diana, deixa o podcast do Quebra pra eles olharem lá as nossas opiniões. Ai, desse filme que é tão, né, bonito assim, né, de se dizer, um filme maravilhoso, um filme assim, como posso dizer, qualquer membro da família pode assistir, né, é igual aquela trágica história do cara que vai assistir o filme Ted pensando que é sobre um ursinho de pelúcia carinhoso e tudo mais, aí quando ele percebe como é a história, ele fica, é o quê? Aliás, Ted também é uma outra capa incrível, porque muita gente caiu na besteira de pensar que era um filme aberto para todos os públicos e para a família. Quando eles vão assistir mesmo um filme de fato, como é o filme do Ted, eles ficam, caraca, cara, o que é isso? Ai, cara, é a mesma coisa que eu ia assistir, sei lá, Simpsons, sabe? Simpsons pensando que é uma história de normal, comum, de uma família e tal, família americana, nada a ver. O Rick and Morty, mesma coisa que assistir Rick and Morty também, sem ter a menor noção do que vai acontecer. Ai. E algum dia também eu vou ter que falar de Rick and Morty, porque, caramba, que assim, que temporada incrível. Mas vamos deixar para outro tempo. Eu agradeço aqui a todos que tenham me escutado. Peço perdões, esse áudio aqui que saiu meio que na surdina e nas três puladas, que basicamente eu estou trabalhando num projeto. Fui produtor na semana passada e foi uma coisa assim maluca, no mínimo, né? Tá dor de cabeça com muitas documentações a respeito, mas teve um resultado maravilhoso. Eu amei. Agora, essa semana também vou trabalhar em outro projeto, mas dessa vez eu não vou estar numa função principal, vou estar numa função secundária, só que ainda assim vai ser muito trabalho. Então, eu deixo aqui de antemão que agradeço a todos e a todas. E é isso. Bye bye.